para as feiras, para os eventos que a gente participa e que a gente tem o prazer de estar contigo, né? Cara, dirige caminhão, descarrega arame e não importa se tá chovendo, tá a mão na massa que tu entende se isso aqui é ou não é assim que nem foi dito ou se essa é a melhor forma, né? Então isso também tu vai aprender no dia a dia, né? Sabe que lá trabalhou sempre na empresa de segunda a sexta e no sábado de manhã também. No sábado de tarde nós carregávamos o caminhão, eu e meu irmão, e a gente ia botar cerca fora. Carregar e só me dizer quanto. E tá tudo certo. É assim que a gente trabalha. Legal. E como é que foi, vamos dizer assim, no início, trabalhando com teus pais? Está começando mais um VGSulcast, onde o agro das frutas e hortaliças ganha voz. Eu sou Ederson Escopel. Eu sou Carla Regina Bom Escopel. E qual é o tema de hoje, Ederson? De um jeito bem simples. Como fazer um pareiral de uva, hein? Exatamente. E trouxemos a moça dos arames, né? Então, um prazer gigante estar aqui com ela, né? Que o episódio vai ao ar terça-feira, às 7 horas da manhã. Mas, para quem não sabe, a gente tá gravando numa sexta-feira à noite, 8 horas, né? Então, só quem é forte realmente tá aqui, né? Então, André, se tu puder te apresentar pro pessoal que não te conhece, que é difícil aqui na região, né? Quem fala de Zanetti lembra de vocês, e então quem fala de arame também. Se tu puder falar quem é a Andréia aí para nós. Vamos lá, muito prazer, gente, estar aqui. Falei que para mim é um enorme prazer ter sido convidado por vocês, porque a minha admiração é sempre foi, é muito grande, né? Vocês sabem disso, então é um prazer estar. Como vocês disseram, eu sou a Andréia Zanetti, proprietária, vamos dizer assim, mas enfim, trabalho junto com a minha família toda, ali na Arames Vitela Zanetti, de Bento Gonçalves. Quem é a Andréia? A Andréia é parte da Zanetti. Eu acho que a minha vida é um tanto resumida para o meu trabalho, porque eu amo o que eu faço. Eu não trabalho só por trabalhar, porque realmente eu tenho muito orgulho daquilo que a gente faz, do nome que a gente carrega. E sou mãe de uma princesona chamada Helena, a razão do meu viver. Meus pais são tudo para mim. Minha vida me deram todo o apoio. São pessoas assim que nos incentivam ao crescimento realmente. Então, se não fosse eles, muitas vezes, talvez a gente teria desistido ou talvez mudado algum processo que não teria por que mudar. Então, eles nos incentivaram muito a sempre fazer aquilo que a gente faz hoje. Meus irmãos que trabalham comigo também são parte essencial dessa história. Tenho um irmão que trabalha comigo e agora tem uma irmã minha que voltou a trabalhar conosco. Olha só que legal. Isso aí. E sobre amar o que faz, não tem como não pensar nisso e não lembrar dela, né, cara? Tu vai pras feiras, pros eventos que a gente participa e que a gente tem o prazer de estar contigo, né? Cara, dirige caminhão, descarrega arame e não importa se tá chovendo, se tá sol, ela tá sempre com aquela energia que só tu tem, né? Tu chega botando realmente todo mundo pra cima, né? Então isso é só de quem realmente gosta do que faz, né? É que aquela coisa, né? A gente acaba fazendo sem obrigação. A gente acaba dando aquele sorriso que é de forma espontânea. Então, quando a gente acorda toda manhã com vontade de fazer o que a gente faz, realmente tu bota um sorriso na cara e vai, né? E tu encara, tu mata um leão por dia e tá tudo certo. Tá tudo porque certo. Esse leão faz parte. Exatamente. É isso aí. E lá no início, André, como é que foi o teu pai passar para vocês isso? Teve muita atrito? Porque tá fazendo 35 anos, né? Como é que foi essa passagem? Desde o início, tu Na sempre verdade, foi das... Teve essa passagem, na verdade, ou o seu pai ainda é muito atuante, né? Como é que é essa questão da família ali hoje? Não, existiu um processo ali de largar, não é bem a palavra, mas assim, ó, deles terem coragem de deixar. Por quê? Porque sempre foi a razão do ganhar, né? A família dependia do dinheiro que a empresa dava para poder se sustentar, para poder crescer, para poder viver. Então, os meus pais sempre foram atuantes na empresa, sempre fizeram das tripas coração e sempre fizeram muito mais, às vezes, do que eu me vejo capaz de fazer, sabe? Sempre foram trabalhadores excepcionais. Se essa é a palavra que tem que se dizer, o meu pai e minha mãe nunca mediram esforços realmente para trabalhar e para crescer, para fazer crescer e para nos dar condição. Porém, aí vem esse lado ali, que hoje eu vejo na agricultura, a palavra é receio, de deixar, de permitir que um filho assuma, por mais que os pais confiem nos filhos. Mas eles têm essa visão de que meu filho talvez não seja capaz como eu. Né? Sim. Tem um tanto disso.
Lá, talvez em algum momento teve também. Só que daí os meus pais sempre foram nos ensinando. Então, tudo aquilo que meu pai sempre fazia pela empresa, ele sempre passou para o meu irmão o conhecimento dele. Tudo aquilo que a minha mãe fazia, ela sempre passou conhecimento para mim. Claro que depois os processos foram mudando também. Sim. Então, acabou que em algum momento onde a tecnologia se fez mais presente e necessária, a minha mãe já não dominava. O meu pai já não dominava. Então, ou a empresa ia regredir, que enfim, não ia acompanhar essa evolução, ou então a gente teria que entrar em campo. Alguém teria que entrar em campo para fazer acontecer. Né? Sim. Então, nesse meio tempo, os meus pais foram convidados para fazer uma viagem longa, né? E eles foram. E aí, quando eles foram viajar, eles ficaram um tempão longe de casa, se virem. Foi bem isso que eles falaram. Vocês vão, a gente vai e vocês dois vão ficar. Eu e meu irmão, vocês dois vão ficar. Então agora, o que vocês aprenderam, o que vocês não aprenderam, vão aprender na marra. E aí a gente ficou. E deu certo. Tudo aquilo que a gente fazia, a gente sabia, a gente botou em prática. E aquilo que a gente não sabia, se vira e vai aprender. E aí acabou que naquele momento foi assim um divisor de águas. E a gente assumiu. E a partir de então, sim, eles continuaram ali atuando conosco, mas daí a gente tomou as rédeas da coisa. Que legal. E o que eu acho bacana é que eles foram, exemplo, né? Aí tu vê como é que eles faziam, daí tu vai tentando seguir, né? Ou melhorar, mas isso é a parte bacana, o exemplo vivo na frente. Trabalhando. Exatamente, né? Mas é que eu sempre digo, né, que a didática, ela faz parte. Mas eu acho que a prática diz muito mais. Sim. Então, eu fiz uma faculdade. Ok, a faculdade me ensinou muito. Sou economista, né? Me ensinou muito. Mas tudo aquilo que lá na faculdade eles me diziam, eu questionava no dia a dia. Mas isso tem sentido? Colocar isso em prática? Talvez sim, talvez não. Então a prática diz muito. E essa prática, esse envolvimento dos meus pais no ensino foi muito bacana. Para nós foi meu Deus. Isso é uma coisa assim, importante, né, para os jovens que se formam, né, eles entenderem que a teoria, ela é, que nem tu falou, né, ela é fundamental e ela é importante, mas é a prática, é botar a mão na massa que tu entende se isso aqui é ou não é assim que nem foi dito, ou se essa é a melhor forma, né, então isso também tu vai aprender no dia a dia, né. Sabe que lá, quando eu era mais jovem, eu até questionava às vezes, por que eu vou fazer tela, por exemplo? Por que meu pai me coloca atrás da máquina fazendo tela se tinha o meu pai, tinha o meu irmão, tinha um funcionário que poderia fazer? Aí meu pai me dizia, não, vai lá e faz. Poxa, ele estava me dando a oportunidade de aprender. Mas eu questionava, sabe, o porquê que eu tenho que ir? Mas não, eu tinha que ir porque realmente eu precisava saber como que funcionava. Hoje eu posso passar o conhecimento de quem botou a mão para fazer. Sim. Em cercamentos, vamos supor, né? A gente trabalhou sempre na empresa de segunda a sexta e no sábado de manhã também. No sábado de tarde nós carregávamos o caminhão, eu e meu irmão, e a gente ia botar cerca fora. Carregar poste, botar tela, botar um portão. Então, esse tipo de colocar a mão, realmente, tu entende. Por que um esticador é importante? Por que no portão tu precisa de uma abraçadeira? Talvez algum cliente venha lá na empresa hoje e perguntasse e eu não saberia responder. Mas não, hoje eu sei responder porque eu fiz, eu vi acontecer, né? Na parte do parreirão. Não, a gente foi lá, abriu o buraco, botou master no lugar, um grabicho. Então a gente viu isso, como que se faz para ver, para dizer com segurança o porquê que ele tem que fazer assim. Vocês, né? Dá para se compreender de certa forma. Tu acha que isso diferencia vocês das demais empresas? Porque hoje tu tá num segmento que tem bastante concorrente, né? Sim. Como é que tu acha que isso é um diferencial de vocês, Zanetti? Sim, eu acho que sim, porque a gente tem uma forma de trabalhar muito simples. Se o meu cliente chega lá e ele tá vestido de terno e gravata, ele chega com um carrão de 1 milhão, ele é meu cliente. Se o cara chega lá com bota de borracha, sujo de barro, porque ele estava na roça, sei lá, tá tudo certo. Ele vai ser atendido da mesma forma. Então a gente vai falar de igual por igual. Eu não sou uma pessoa que fui contratada para vender. Eu tô lá para fazer o cara se sentir bem. Se ele chegar lá para mim e ele não comprar, eu sempre digo isso para todo mundo. Eu orço para ti. Se dá negócio, dá. E se não dá, tu é meu amigo da mesma forma. E vou te dizer que isso acaba fazendo ele voltar em algum momento, porque daqui a pouco aquele momento não deu negócio. Mas ele vai lembrar daqui a pouco, daqui 1 mês, daqui 1 ano, que a gente também faz isso. E ele volta. Daqui a pouco ali vai dar negócio, sabe? Então eu não acho que dá um diferencial.
Tu tá ali, tu tá fazendo o que tu gosta, tu acaba passando para ele teu conhecimento e bem à vontade, bem simples. Bom, nossa empresa é muito simples. Sim. A pessoa vem lá e tá tudo certo, sabe? A gente brinca, fala italiano junto com o cara, a gente dá umas risadas e assim segue. Muitas vezes a gente brinca, né? Hoje de tarde, por exemplo, eu atendi um cara, aí ele lá dos elagiados. Aí eu tava ali conversando com ele, ele começou a pegar uma coisa aqui, uma coisa lá, meu Deus. Ele ia gastar 300 pila, ele gastou um monte a mais, mas não é pelo dinheiro dele, tá tudo bem. Aí ele falou, tá, a ideia eu vou ver da cordoalha. Aí tá, continuamos a conversa, terminou a conversa, o dia, tá, daí depois tu só me avisa quantos metros de cordoalha tu vai querer, né? Aí ele disse, não, eu não comprei. Dilma, tu vai comprar. E só me dizer quanto. E tá tudo certo. É assim que a gente trabalha. Que legal. E como é que foi, vamos dizer assim, no início, tu saiu na tua vida profissional já trabalhando com teus pais? Ou tu teve algum emprego antes? Não. Sempre com os teus pais, né? E como é que foi isso da questão do masculino, né? Porque a gente sabe que o agro, em geral, é um setor mais masculino. E se a gente for pensar em arame, tela e por aí vai, cara, é um negócio pesado, é um negócio mais masculino. Como é que foi essa questão pra ti ali? Teve muito preconceito lá atrás? Ou por esse teu jeito simples e prático, sempre foi tranquilo pra ti isso? Na verdade, assim, eu fui criada que nem menino, mais ou menos, né? Porque daí tinha o meu irmão, que estava ali conosco, então o meu irmão fazia toda essa parte bruta, e depois, de alguma forma eu tive que fazer também. Eu, né, fui criada também para carregar peso, fui carregada para dirigir pilhadeira, para dirigir caminhão, fui criada para fazer tudo isso também. Teu pai não chegou e disse, não, esse serviço a Andréia não vai fazer, esse ela não vai fazer. Disse, não. Daí faz. Pega e faz. A mesma coisa do meu irmão. A mesma forma. Bom, o que a Andréia faz, o Roberto é capaz de fazer. O que o Roberto faz, a Andréia é capaz de fazer. E hoje a minha irmã voltou e da mesma forma a minha irmã. Outro dia ele disse pra mim, não, tu vai fazer tal coisa. Aí a Rosita, eu nunca fiz. Vai fazer? Sabe? Vai fazer. E aí é meio que nesse formato que foi levado. Aí quando tu me pergunta sobre preconceito, lá atrás, eu vou falar bem no português. Eu tava na porta para atender o cara. Aí eles passavam por mim e eles diziam, tem alguém para me atender? Aí eu, putz, tem eu? Sincero. É isso? Aí ele não queria falar com alguém. Aí eles saíam dali e eu procurava meu pai e meu irmão dentro da empresa, sabe? Mas isso bem lá atrás. Quando eu acho que eu consegui provar que eu era capaz, que eu falava com uma pessoa de igual para igual e de alguém com conhecimento de causa, aí eu acho que eu consegui conquistar, de certa forma, um certo respeito ali. Então, hoje tem clientes que vêm lá na firma, eles entram, Andréia tá onde? Quero falar com a Deia. Por mais que tenha alguém aí na frente, por mais que tenha, sabe? Quero falar com a Deia. Aí, isso que eu acho legal. Porque sim, é o homem, normalmente, que vem. Às vezes vem o pai com o filho, por exemplo. Então, eu consigo falar na linguagem do filho, mas consigo falar na linguagem do pai, sabe? Sim. Então, eu acho que ali nesse processo todo, a gente tem que acabar conquistando o respeito. Sim. E isso é uma coisa que as pessoas também têm que entender, né? Que isso se cria com o tempo, né? Também, por mais que fosse um homem atendendo, também ele vai criando respeito e admiração. Porque se fosse o teu irmão, talvez o teu irmão também tenha passado por algum momento que eles passavam por ele e queriam falar com o teu pai, né? Então, não é só por ser mulher, né? Mas é por essa questão de respeito, né? Por exemplo, aqui nós, né? Hoje eu também consigo que os produtores me escutem, né? Mas por muito tempo era tipo, cadê o Ederson? Cadê o Ederson? Cadê o Ederson? Não, ele não tá, calma aí, eu consigo te ajudar. Aí foi indo, mas é isso que tem que criar com o tempo, né? Também, né? Precisa tempo, né? Não, o texto tempo e não tem forma diferente, até porque a gente tem que respeitar a história de quem tá antes de nós. Sim. Os meus pais sempre foram muito mais competentes do que eu. Minha mãe, meu Deus do céu, cara, ela fazia cálculo de cabeça. Coisas que hoje eu paro para pensar, eu digo, Senhor, eu não consigo fazer, mas eles tinham essa capacidade. Então, se eles com o ensino fundamental, eles conseguiram crescer e criar algo como eles fizeram, então por que eu vou, não é a palavra, não dar respeito a isso, mas eu vou achar que não tem valor? Muito pelo contrário. Se hoje a vida te dá ferramentas para trabalho, antes de qualquer uma delas, a gente escuta o que eles têm a nos dizer. Se o pai e a mãe falam, eles falaram, está falado. Por isso que eu digo que eles são os nossos maiores incentivadores, porque muitas vezes eu tive medo. E o meu pai e minha mãe chegaram para mim, não, tu vai conseguir. Dito e feito. Consegui. Olha só. Que é isso aí. E é o poder que o pai e a mãe têm, né? Tudo que eles fizeram não te fez mal, né? Só te fez evoluir e melhorar, né? Pra fazer funcionar o negócio, né?
Exato. seria o papel dos pais. Eu sei que muitos pais não têm disso, né? Mas é algo que eu quero levar para minha filha. Eu disse, não, se a minha filha vai indo pro mesmo caminho, vai aprender. Ser uma boa pessoa, ser trabalhadora, porque eu não aceito outra coisa. Não aceito diferente. E agora, falando de arame, vamos falar de arame um pouquinho também, né? Vamos lá. Como é que foi a evolução de lá para cá? Teve alguma mudança, vamos dizer assim, em composição? Eu quero dizer, o Parreiral, ele mudou muito? Como é que a estrutura? Como é que as pessoas fazem para lidar hoje em dia? Porque há 40, 50 anos atrás puxava um fio, puxava outro, tá feito Parreiral, né? Isso. E às vezes eu ouço pro outro, mas arame é caro, mas cara, arame dura 100, 80, 50 anos, né? Será que o arame é caro ou é... É que isso, Ederson, é bem como tu falou. Normalmente o cara vem lá, ele faz um orçamento. É porque montar uma estrutura é cara. Ok, mas dilui isso no longo prazo. Bom, hoje tu tá gastando num hectare de parreira, vamos dizer assim, entre poste, haste, arame, cordoária, tudo isso, parte estrutural, né? Vamos dizer ali uns 80 mil, mais ou menos, vamos chutar. Fora a mão de obra, claro, a gente tem que valorizar a mão de obra do produtor que está colocando, mudas, etc. Ok, tu vai gastar quanto? É 150 mil que tu gastaria no hectare, mas dilui no longo prazo, como tu falaste. 30, 40 anos ali, talvez vai ter que renovar os pés de parreira, mas a estrutura em si, ela permanece. Então, no longo prazo, ela se dilui e ela se paga. Por isso que eu sou muito a favor do financiamento agrícola. Aquele tempo de carência que o cara tem ali para começar a produzir, na primeira parcela que ele vai pagar, já tá paga a estrutura tua. Sim. Sabe? O próprio parreiral vai te dar esse rendimento para te pagar. E se, claro, tem o dinheiro disponível, vai lá e faz. Sim. Eu sou muito defensora de quem bota um parreiral hoje. Muito defensora, por mais que as pessoas reclamem que o preço da uva não acompanha, que isso, que aquilo. Mas é um setor que te dá esse retorno merecido. Eu acho que sim. Desculpa. Não, tu falou em 80 mil, né? Aí eu queria pedir, tipo, antes da pandemia, isso foi já muito mais baixo o valor? Ou sempre, como é que funciona o preço de arame? Ele vem subindo ano a ano? Uma estimativa, assim, uma média de valores? Ou ele varia muito com construção civil? O que mexe muito no preço do arame hoje? Então, na verdade, esse valor é um valor estimado de hoje, né? De hoje. Durante a pandemia, ele chegou a triplicar esse valor. Durante a pandemia, porque, bom, vocês lembram, foi um absurdo, né? Tudo. Só que antes da pandemia, ele era um valor mais baixo. Só que se nós pegarmos lá, a pandemia foi em 2020, nós pegarmos tipo de 2018, o crescimento que ele tem todos os anos, esse reajuste, pequeno reajuste que acontece todos os anos, não tem como escapar, hoje ele estaria nesse valor também. Então quer dizer que na pandemia deu aquele boom, depois o valor baixou de novo, e hoje ele estaria numa média de crescimento que ele já teria de antes. Sim. Então não foi a pandemia que fez aumentar preço, não. Foi realmente o mercado. Aí você me pede, o que mudou? Mudou o parreiral, a estrutura de parreira hoje mudou muito, porque uma vez um hectare de parreira produzia 10 toneladas. Sim. Se produzia muito. O tratamento era muito menos agressivo do que tem hoje. Hoje tu tem que ter defensivos muito mais fortes. E então o arame teve que mudar junto. Aí as pessoas dizem, não, mas o arame uma vez era melhor do que hoje. Não, é porque o tratamento e a parreira, a uva está produzindo muito mais. Então se tu não reforçar, a chance de um parreiral cair muito grande. Bem grande. Se tu não reforçar no fio, ou tu bota uma parreira que carrega um monte, uva comum, um moscato, sei lá, teus arames vão estar esticando, vão estar afrouxando, e aí não é porque o arame é ruim, porque foi mal colocado na estrutura. Então tem que se pensar muito nesse quadrado que o cara faz, de quanta uva vai produzir ali em cima, para te saber se o fio que tu tá botando é adequado. A latada é um sistema, é um tipo de arame que se usa, na espaldeira é um outro tipo de arame que se usa. Então tem essa indicação certinha de como usar e de que forma. Sim, então hoje o produtor que quiser fazer uma área nova, por exemplo, ele vai lá na Zanetti e vocês sabem, eu vou fazer moscato e vai dar em média, sei lá, 30 mil quilos por hectare. Eu sei mais ou menos qual é o fio que eu vou ter que usar, quantas hastes, quanto poste, quanto tudo. Vocês ajudam o produtor nisso tudo. Sim, na verdade a coisa que eu mais gosto é o cara chegar lá para mim com um desenho. No qualquer mesmo, a lápis lá. Fui lá na minha roça, puxei uma trena, deu tanto por tanto, eu vou puxar minha fileira assim. O que tu me indica? Aí vamos começar. Cordão,
na cabeceira, vamos ver que cordão que é indicado. Ah, mas esse te atende também um pouco mais barato, mas vai ceder talvez um pouco. Esse é um pouco mais caro, mas ele não cede. O que tu quer? Tu acha que vale a pena gastar R$500 a mais ou não? Bom, é ele que decide. Deixa eu pegar à vontade. O arame, como que tu vai conduzir tua parreira? Então, hoje tem muita gente já pensando no parreiral para ser colhido com máquina. Sim. Então, bom, condução dos fios é diferente do que se conduzia antes. É todo num sistema contrário do que tinha antes. Então, eu tenho que pensar nisso para o futuro. É o que tu vai querer fazer na tua área ou não? Bom, é o que eu quero. Então, vamos calcular já de acordo com aquilo que tu vai fazer. Não é a ideia, ou era um lugar que a colheitadeira, por exemplo, não chegaria, então você pensa diferente. Então, é toda uma forma do tipo de uva que você coloca, do tamanho da área que o cara faz, do tipo de maquinário que ele vai trabalhar embaixo dela. Então, é tudo conversado, porque nenhum parreiral é referência para ninguém, sabe? Sim. Cada um é um. Se eu tiver, por exemplo, um comprimento muito grande do parreiral, também influencia o tamanho do fio ou só botando mais postes no meio já estaria ok, por exemplo? Não influencia, porque daí tu vai ter os porta-fio que a gente chama, a cordoalha de 3 fios colocadas atravessadas, né? Os portantes, né? O portante, exato. Aí esse portante, a cada quantos metros tu vai colocar se tu tem uma área muito longa? E reforçar a cabeceira, né? Porque cabeceira, meu Deus do céu, se o cara não botar um cabo de aço resistente o suficiente e uma haste bem colocada, a chance de um canto desses numa área longa ceder é muito grande. Então tem que você pensar em tudo isso, sim. Explica para nós, André, o que é tipo a carga de ruptura do arame. Porque às vezes o produtor, mas eu vi que o outro é 600 quilos, um é 700. Ou como é que funciona isso da carga de ruptura? Qual que é o espaço de ação, vamos dizer, disso? Isso, então na verdade é por pontos de apoio que a gente chama, né? Então quando você faz testes, eu já visitei as fábricas de arame para ver tudo isso, dentro da siderúrgica se faz os testes de conformação de material, que eles chamam, né? Então eles fazem a tração para saber em que ponto que o arame começa a modificar a estrutura. Não é de ruptura exatamente, se chama carga de ruptura, porque nesse momento ele começa a deformar e ali ele vai romper. Ele começa a esticar, vamos dizer assim. Isso aí. Então, o arame, ele tinha uma bitola de 2, vamos dizer, ovalado, né, que é o que mais usa, 2,2 por 2,7 milímetros. Ele é ovalado ali. Opa, começou a deformar. Ele chegou numa bitola de 2 milímetros, vamos dizer assim, arredondado, ou ele continuou na formação ovalada, mas aí começou a afinar, então ali é o ponto em que ele não vai mais suportar o peso daquele parreiral. Aí é assim que você chega nesse cálculo. Nesse cálculo. E a questão da cobertura do arame, que tu falou que tem muito produto. Os caras estão usando calda, tipo, isso tem alguma garantia da fábrica de algum produto ou não? Existe a garantia sobre a galvanização que esse arame recebe. Então, é sobre essa galvanização é feito o teste caso dê algum problema. Deu um problema. O arame é colocado nesse parreiral, ele começa a apresentar essa oxidação branca para depois chegar na oxidação vermelha, para depois atingir o aço realmente. Quando acontece algum tipo de problema de algum descascar o fio, já me aconteceu com cordoalha de 3 fios, dela chegar a descascar. Caiu a primeira capa de galvanização. Mas por que motivo? Porque na verdade ela recebeu um excesso de galvanização. Aquela primeira capa caiu, mas a de baixo estava dentro das normas, sabe? Então é tudo feito dentro das normas. Aí dentro da galvanização do arame é mandado para teste. O que aconteceu que esse arame começou a oxidar antes da hora? Bom, é porque a pessoa usou a calda. Não tem garantia. Sim. Não se é indicado usar esse tipo de tratamento sobre o fio, porque ele vai oxidar, é inevitável. A região litorânea, por exemplo, você vende muito arame para maracujá. Maracujá, né? Maracujá, você vende muito arame. Em áreas litorâneas, normalmente, é indicado um fio que ele tem 3 galvanizações e mais uma proteção de alumínio. Isso que é o indicado usar. Mas na parreira seria também. Só que como ele é mais caro, as pessoas acabam optando por um arame com galvanização simples. Então, bom, por tua conta e risco. Tu vai tratar com o quê? É uva orgânica, não é? Sabe? Porque o arame ele é feito para durar um certo tempo, dependendo da forma como tu maneja esse fio. Sim, então o produtor quando vai lá ele teria que falar tudo isso, né?
para isso, vou passar caldo, vou fazer isso. Quanto mais informação, mais tu vai conseguir ajudar ele no arame dele, né? Exato. E mesmo que ele não tenha essa informação, Ederson, o cliente vem lá, o arame correto para te utilizar na copa da tua parreira, onde tu vai ter a umidade maior da planta, é esse arame com tripla galvanização e proteção de alumínio. Esse é o certo. Pro meio, para sustentação só dos galhos da parreira, tu pode usar um arame mais fino, mas com a mesma proteção. Isso é o que eu digo para todo mundo, que é o correto se fazer, porque ali sim vai ter uma estrutura para te durar toda a vida. Hoje a gente produz muito e está vendendo muito hastes de inox já, para se colocar embaixo na terra. Ah, bom, mas daí o vivente vem lá e ele me diz que por metade do preço ele comprou uma galvanizada de um concorrente, sei lá. Tá, vai te durar quanto tempo? Essa semana me aconteceu um episódio. Ele veio lá, um cliente, e vinha me dizer que ele usou uma haste galvanizada, que de acordo com a pessoa que vendeu para ele, ela era galvanizada. Eu olhei para ele e eu mostrei para ele que aquilo lá era um banho de zinco, tipo um cromado por fora. Porque ele me disse que durou 5 anos. Então vocês entendem que uma estrutura é cara, mas ela é barata se tu não precisar mais mexer nela. Sim. Então por que não colocar uma haste de inox, por mais que ela custe um pouquinho mais? Tu nunca mais vai mexer naquilo ali. O arame correto, tu nunca mais vai mexer. Por que hoje eu tentaria economizar um pouco se eu vou ganhar, por exemplo, 20 anos a mais em durabilidade? Sim. Não tem sentido. E não correr risco, né? E não correr risco. Reforçar o rabicho. Temporal, às vezes, vocês veem notícias, caiu a parreira de um, caiu a parreira do outro. Poxa, vamos reforçar isso, né? Para não acontecer. Exatamente. Sim, e propriamente dentro do inox também tem as variações de liga, né? Que tu vai dizer, esse aguenta mais, esse aguenta menos. Isso que o produtor tem que avaliar também, né? Tipo, achei uma haste de inox, só que é a metade do que tu tá vendendo. Desconfia, tipo, tem muita coisa para entender no meio, né? Não é simplesmente, vamos cortar um negócio de inox e vamos fazer, né? Tudo tem um cálculo e uma estratégia, digamos. Eu acho que ela respondeu a tua pergunta já umas 10 vezes no que eles se diferenciavam dos outros, né? Sim. Então, na verdade, é isso aí. Com tudo isso que ela falou de informação e tudo que eles pedem, não tem como não ser diferente, né? Mas aí vem essa situação, né, do falar com propriedade. Sim. Senhor, eu fui ver a fábrica. Eu vi como é que existe. Sabe? Eu não botei a mão porque queima. Tipo isso. Eu vi como o negócio funciona. Eu levei que já montei um paralelo também, né? Então, tu já vê todo o processo, né? Então, E outra, eu acho que vocês trabalham igual, mas você vende gato por lebre. Não. Porque uma hora a casa cai. Cai. E quando cai, tu fecha a empresa, tu quebra, tu faz... Não sei por nada que você tá há 35 anos. E se um cliente de lá atrás, de 35 anos atrás, vier reclamar, hoje a gente vai resolver igual, sabe? Porque eu tenho um nome a honrar, não é só um CNPJ. Eu tenho um nome a honrar, não é qualquer coisa. Qual foi o tempo máximo? Deve ser 35 anos de parreira que tu viu montada por vocês. Foi 35 com certeza. Agora que eu fiz a pergunta, me toquei. Não, aí que tá, até muito antes. Porque o meu pai, quando morou na roça, a casa que eles moravam, até esses tempos atrás, estava aberta. Então a gente ia visitar essa casa antiga, onde ele trabalhou. Então tinha as parreiras ali ao redor. Então a parreira que meu pai montou, sabe? De saber que ele usou o mesmo arame que hoje a gente vende para montar aquele parreiral lá. Porque a empresa que a gente representa, elas têm 100 anos de história. Então aquele arame lá, meu pai fala até hoje que ele usou o mesmo arame que hoje eu represento, sabe? Então também, de novo, não é por nada. Você já não teve essa vivência? Da onde que é a empresa, a Belco? É Minas Gerais. De Minas? E a Morlanda e é de São Paulo. São Paulo. As duas que a gente representa. Daí essa, tem mais de 100 anos daí no caso. Sim. Muito mais. A Belgo, por exemplo, é uma mineradora. Então também são diferenciais. Hoje a Belgo é mineradora. Então, minério do ferro puro. Meu pai visitou, inclusive, a mineradora deles. Montanhas e montanhas de aço. Saios, é tipo pedra, né? Carrega nos trem. E os trens, eles vêm pela montanha e vai para a mineradora, descarrega dentro dos tanques e lá derrete esse aço para poder produzir o fio máquina, que daí é o fio base para tudo, né? Só que, claro, sai lingote grosso assim, para depois começar a trefilar e chegar na bitola de arame que você quer. E é tudo por processo mecânico, é não puxar nas máquinas que vai afinando esse fio, como se fosse um funil. É bem interessante de ver. Que nem se fosse um funil, vai trefilando o fio ali, vai afinando e depois lá na frente ele vai ganhando os banhos. Então entra uma vez no tanque se tu quer uma galvanização,
entra no tanque e permanece por mais tempo para adquirir a primeira camada, para adquirir a segunda, para adquirir a terceira, sabe? Para poder depois lá no final sair, enrolar, embalar e despachar. Era bem legal. E aí, você falou sobre a Belgo, daí a Belgo Mineradora, então. E a Morland, essa empresa que a gente representa agora, que então eles produzem os produtos dele através do fio máquina Belgo. Entende? Então a base de matéria-prima deles também é Belgo. Então as duas se complementam ali, só que aí, claro, cada uma com a sua fábrica, tem o seu produto final. Então não existe reciclagem de sucata. Sucata é muito boa reciclagem para o meio ambiente, mas para o produto final, não. Para o cara usar no parreiro e ter coragem de colocar sem saber a resistência e o tempo de durabilidade, não tem nenhum sentido. Se é para sei lá, mesmo assim até eu ia falar uma tela, alguma coisa que não vai, mas mesmo assim tem que avaliar, né, daqui a um pouquinho se é seguro ou não, sei lá. Não, eu acho que não é, Ederson, também. Essa semana também, semana passada, na verdade, me aconteceu de um cliente vir, senhorzinho querido, entrou lá na firma, se sentou lá, ele disse, eu vim comprar uma tela. Tá, não tem problema, que tipo de tela que o senhor quer? Eu quero assim, assim, assim. Tá, não tem problema, ele veio com a informação, né? Aí ele veio contar que quando os meus pais abriram a empresa, ele comprou a primeira tela que meus pais produziram. E que agora ele queria repor essa tela, 35 anos depois. Olha só. Então, sabe? Ele disse, não, eu voltei, porque eu comprei a tela de vocês. O teu pai, na época, não tinha arame para fazer toda para mim. Então, eu comprei uma parte de vocês e uma parte eu comprei de outro. Aquela de vocês, agora eu tô trocando. E aquela que eu tinha comprado de outro, eu já tive que trocar outras vezes. Então, sabe? Vê aquele senhorzinho lá, uns 80 anos, querido, com a bengalinha, vem lá me contar isso aí. Eu, na hora, eu vi a repeta e me deu vontade de chorar. Porque, poxa, que legal, né? Isso é legal, né? Então, hoje vocês fazem as telas de vocês, é isso? Sim. A gente produz lá as telas. Vocês compram, vamos dizer assim, os rolos de arame e vão montando a tela, é isso? Isso, hoje o arame vem embalado em embalagens de 1 tonelada. Uma vez ele vinha em rolinhos, né? Rolinhos de 50, 60 quilos. Tinha que ir colocando cada vez que precisasse produzir. Hoje, então, se trabalha com um spider, que a gente chama, estocador, e 1 tonelada. Aí a máquina puxa 2 arames por vez. Aí a máquina puxa 2 arames, ela trança. Ela já trança, já dobra as pontas, já sai o rolo lá no final, só tira o rolo, fechar o rolo e despachar. Os postes de concreto a gente faz lá também. Aí areia, brita e cimento. Você faz a mistura, você produz o poste lá. As telas óticas, que daí é um outro modelo de tela ainda, que daí ondula o fio. Então também a gente faz essa tela lá. Os portões, essas coisas para cerca, né? As hastes, a gente faz a dobra, a solda, a rosca, tudo feito lá também. Olha só. Tá? Sim, vocês entregam, o cara compra, é completo, né? Tipo, o que tu quer? Moto, já montamos. Vocês montam o parreiral também? Na verdade, no parreiral a gente não aderiu esse trabalho para deixar ele pronto por causa dessas mudanças, tanto de mão de obra, sim, quanto de materiais realmente. Então a gente gosta muito de indicar quem faz bem feito, quem tem essa responsabilidade, porque a gente gosta muito de conversar com essa pessoa que monta, sabe? Sim. Então não é uma pessoa que começou ano passado a montar parreira. Eu jamais iria contratar uma equipe para montar uma parreira para ti, se o cara nunca botou uma haste, sabe? Não sabe fazer. Então eu não vou dar essa garantia de um material pronto, de uma obra pronta, sendo que a pessoa nunca trabalhou com isso. Na tela é um pouco mais simples, mas sempre tem um chefe de equipe que faria isso. Mas onde que eu vou arrumar hoje um chefe de equipe que vai tocar uma obra de um parreiral? Essa mão de obra não é fácil de achar, porque o cara que é bom, que tem uma equipe boa, ele bota a sua própria empresa e vai montar. Tem demanda, né? Claro, imagina. Hoje tem demanda. Basta que seja responsável, que não deixe o nome sujo no mercado, porque, enfim, sem, né, não dá pra indicar qualquer pessoa. Mas tem ali umas equipes bem boas que fazem. E como é que foi o ano passado em relação às chuvas? Se perdeu muito parreiral lá em Bento? Teve muita gente repondo? Como é que foi essa movimentação ali? Que todo mundo fala bastante, né? Que Bento teve bastante percas, né? De parreirais. O pessoal repôs ou mais ou menos essas áreas perdidas? Conforme o estado que a área ficou. Aquele processo ali depois das chuvas, acho que todo mundo sofreu muito, nós inclusive. Mas conforme a área. Tem muita gente que voltou ao investimento. Retomou o investimento, que não, agora eu vou plantar de novo, arrumou de novo, gastou muito, muito. Nossa,
Eu, assim, ó, me cortava o coração ver pessoas que no ano anterior tinham vindo lá comprar uma estrutura de paralelo inteira. Veio lá, fez financiamento, comprou tudo, levou para casa. Montou a parede, deixou prontinha para trabalhar. No ano seguinte, o cara perdeu tudo. Mas, sabe, não vencia mais nada. E o financiamento ficou lá no banco para pagar. Aí, agora ele tem que fazer uma nova estrutura, vai ter que gastar novos. Vocês entendem que tem que pagar 2 vezes para ter o mesmo do mesmo? É tipo, eu vou pagar o valor de uma Ferrari, mas vou ter o meu carro, sabe? Não tem sentido. Sim. Aí você perdeu muito áreas que o pessoal conseguiu remanejar, arrumar de alguma forma, ou daqui a pouco não conseguiu botar tudo de novo, mas uma parte conseguiu plantar de novo, mas tem muita gente que não conseguiu mais, que a área ficou inutilizada totalmente, né? Então não teve como repor. Mais uma curiosidade, quantos metros de arame vai... qual que é o que mais vende? Tu falou de vários, né? Isso. Qual que é o que mais vende hoje aqui na região? De vocês. Esse é o que mais vende. E quantos metros vai por hectare? Eu estou dizendo só do fio simples. Fio simples. O arame, na verdade, o mais vendido é o 1.250 metros. Todo mundo vem à procura do 1.250 metros. Curiosidade. O arame 1.250 metros, ele não foi produzido originalmente para parreiral. Ele é um arame produzido para cercamento. Então, área de Mato Grosso, Goiás, Minas mesmo, áreas de gado, principalmente, esse arame foi desenvolvido para isso. Inicialmente com suporte de peso de 600 quilos de força. Hoje ele já vem com uma composição de carbono um pouco mais forte para suportar 700 quilos de força, para poder ser utilizado no parreiral. Porque se entendia que 600 quilos era muito pouco para as uvas que se produz hoje. 700 quilos é uma carga que se aguentaria bem e bem melhor. Mas, novamente, ele não é indicado para parreiral porque ele tem uma galvanização só. Enquanto os outros têm aquelas triplas galvanização que eu falei. Mas por que eles optam por esse? Custo-benefício. Custo-benefício. Exato. Aí vem o outro lado. Por quê? Porque hoje ele é mais barato. Aqueles que eu falei que são mais galvanizados, eles têm rolos de 1.000 metros. Tu paga mais caro 1.000 metros do que tu paga o rolo de 1.250. Tu tá ganhando 250 metros a mais e tu tá economizando dinheiro ainda. Sabe? É por isso. Custo-benefício. E aí tu recomendaria o quê? A botar ele mais próximo ou segue tipo 60, 70 centímetros na... Também é bem particular. Tem clientes que vêm lá com propostas de 40 centímetros. Eu já vendi para cliente que botou cada 25 centímetros num fio. Bem, como tem cliente que vai lá, bota 2, 3 fios só e depois, se o galho cair para baixo, eu boto mais um. Sabe? Então, é muito particular. Não tem uma regra? Não existe regra, mas o normal seria assim, num hectare 15 rolos. Então a gente tá falando ali uns 20.000 metros, mais ou menos. Seria o indicado mínimo. Sim. Bom, como falei, já teve cliente que me comprou 10 para resolver o problema, teve cliente que me comprou 20. Então... E o importante daí? Hoje, para os tipos de uva que se planta, máximo de distância 3 metros um do outro. Eu indico. Tem muito cliente que já está colocando a cada 2,5 para reforçar ainda mais. Mas ainda tem muito cliente colocando a cada 4 metros. Eu acho muito longe. Minha opinião. Novamente, daqui a pouco o cara fez a vida toda assim e para ele deu certo. Tá tudo bem. Mas eu acho que a tua opinião às vezes bate com os montadores sérios, né? Eu gosto muito de conversar com quem monta. Porque eles me dizem, mais ou menos, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo. Uma coisa assim, sabe? Eu acho que é bacana. Porque eles vão lá na realidade, não, cara, eu vi que com 3 metros, 4 fica melhor, fica mais difícil. É bacana essa conversa. E a quantidade de uva, né, que se colhe cada vez mais, né, também, né. Então, se a gente for pensar que nem tu falou há 30 anos, 40 atrás, cara, 10.000 quilos era ouro, né. Hoje, final de semana passado, nós tava em Antônio Prado lá, os caras falando, eu aqui menos de 60.000 quilos por hectare, nem... Então, cara, olha a diferença que dá, né? Então, a gente tá falando de 5 vezes mais, 6, 7, dependendo, né? Então, cara, tem que aumentar a estrutura, não é possível não, né? Não tem como manter o mesmo padrão que você fazia uma vez. Exatamente. E vocês veem, né? E a uva produz cada vez mais e mesmo assim tem falta no mercado. Sim. Então, eu não consigo entender como que não é valorizado o produto final. Aí vocês me perguntaram sobre o arame. O arame aumenta todo ano um pouco.
qual que é a desculpa do aumento? Uma vez a desculpa é o dólar, outra vez a desculpa é a escassez de matéria-prima. Como, Senhor do céu? Tu vai lá para Minas, tem uma tabela gigantesca com quanto o Brasil produz de aço e quanto o Brasil consome de aço. Sobra aço produzido para eles exportarem. Então, se sobra para exportar, por que não atende o mercado interno? Sabe? Então, isso para mim não é desculpa. Porque o dólar aumentou, claro, porque daí o mercado externo paga mais do que o Brasil pagaria. Então, claro, aumenta o valor. Aumentou porque a China, sei lá. Vocês entendem? Então, sempre tem uma desculpa para o aumento de preço. Então, o aumento de preço é sagrado, todo ano tem. E às vezes, durante o ano, 2 vezes. Sim. Mas a gente procura até não reajustar, sabe? A gente procura sempre manter o estoque grande. Sempre compro de carreta fechada arame, não compro menos. Então, carreta fechada vem, mantém o estoque. Porque se ocorrer um aumento de preço, como eles me avisaram hoje, estou aqui, e hoje todas as siderúrgicas me passaram 7% de aumento. Todas elas. Mas aquele estoque que eu tenho lá, não vou repassar os 7%. Para quem for lá hoje comprar, tenho, sei lá, 1.000 rolos do 1.250 no estoque. Tá tudo lá pelo preço que eu paguei. Quem quiser adquirir por aquele preço. Quando eu comprar nova leva, vou ter que tirar dinheiro do meu bolso para repor estoque, ok? E aí vendo o preço novo. Mas enquanto... É isso que tu falou, tudo é assim, tu tem que querer ajustar, né? Porque você fala em inflação, talvez, às vezes, o que falta é ganhar um pouquinho mais o próprio produtor, né? Questão da uva. Se ele ganhasse, sei lá, vamos sentar e vamos dar R$1 de aumento. É justo e é merecido, porque a gente veio morar aqui no Rio Grande do Sul em 2000, muitas frutas aumentou, sei lá, 10% em 20, 25 anos, é nada, né? Não tem lógica, não. Não tem lógica. Até se fosse acompanhar o próprio salário mínimo de reajuste de fruta, quanto não teria que estar hoje, né? 1 quilo de uva, enfim. Claro, se aumentou a produtividade por eliminar, mas mesmo assim não justifica, né? Não justifica, porque, como a gente falou, aumentou tudo, a estrutura aumentou, o tratamento aumentou, o adubo aumentou, mas aí a uva não... Impões ou comprar um trator, meu Deus, quanto era uma vez e quanto é agora? Menina, nossa, aquele dia que a gente tava na feira lá em Veranópolis, eu tava falando com o rapaz ali do nosso lado, eu fiquei apavorada. Quando a gente comprou nosso trator, que a gente usou na colônia, quando a gente comprou nosso trator, ele tinha um valor. Gente, tá 3 vezes o preço do trator, cara. Não tem lógica o preço da uva não acompanhar. Não existe, então, né? E não é aumentado porque tu quer ou porque nós queremos aumentar, não é. Porque aumenta. É coisa do mercado. Já sabem. Fez, cara. Mais alguma dúvida? Eu tenho as minhas perguntas finais agora. Calma, né? Calma. Primeiro, eu vou fazer 2 perguntas para ela hoje, porque eu acho que merece. Vamos lá. O que mais tu te orgulha da Andréia que tu te transformou hoje, daquela menina que o teu pai mandava ir lá fazer tela e fazer isso e fazer aquilo, e que às vezes tu nem entendia o porquê que ele estava te mandando, né? O que mais te orgulha hoje da Andréia que tu se tornou, baseada no que tu viveu? Meu Deus. Hoje, se tivesse que falar da minha vida, dava para escrever um livro, mais ou menos. Não tenho muita idade, né? Mas dentro dos meus 37 anos, eu vivi muita coisa em que sim, eu posso dizer que eu me orgulho muito, muito mesmo. E se pudesse dar um exemplo de algo, de eu mesma numa totalidade. Hoje eu tenho muito orgulho de mim. Eu tenho muito orgulho da minha história. Tudo aquilo que eu vivi lá na minha infância me fez aprender muito, até o momento em que, claro, eu sempre gostei de trabalhar e falei isso lá no início. Gosto muito de trabalhar. E chegou um momento em que eu tive que tirar o pé do acelerador do trabalho, que eu tive que focar em outras coisas que para mim eu julgava mais importante e que foram realmente a minha filha, sabe? E então, eu não sei se você sabe da história da minha filha, mas a minha filha ela tem uma deficiência física, né? Então chegou um momento que eu precisei parar de trabalhar, não falar mais de arame para falar sobre médico, sobre órtese, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, sobre cadeira de roda. Eu digo, Senhor, dentro da minha casa, tive que pensar na minha casa, em fazer minha casa com uma porta um pouco mais larga, para eventualmente, se a Helena tivesse a necessidade de uma cadeira de roda, ela poder passar, sabe? Então eu tive que trocar todo um pensamento que não é porque eu desmerecia essas condições, é porque não faziam parte da minha realidade. Então, por exemplo, eu vou sempre, né, nessas oficinas de fazer órtese nova, fazer medição e tal. Tu chega lá e as pessoas que estão aí necessitando têm condições, às vezes, muito piores, vamos usar essa palavra, mas não é isso, mas condições muito mais necessárias
do que a minha própria filha de estar aí. E aí tu sai de lá, eu não sei se é arrasado por tudo que tu tá vendo que a gente não vê na rua. E isso é muito triste, de tu não ver essas pessoas na rua. E da mesma forma alegre, porque tu percebe que a tua história não é a pior. Então não é, novamente, não é porque a gente deseja o mal pro outro, mas é que a gente às vezes acha que o nosso problema maior que existe, e ele não é. Porque tem outras pessoas com, às vezes, não, e novamente, não é um problema. Sim. Mas com condições que te tiram do teu normal, mas que te dão muito mais força para te continuar, sabe? Então, antes você falou, né, do tal do carregar o arame e tal, me tornou uma pessoa muito forte. Só que, gente, hoje eu tenho que carregar minha filha que tem 20 quilos e eu carrego ela nos braços. Então, sabe se talvez lá atrás o tal do carregar o arame não foi? Uma preparação para hoje, né? Entende? Então eu acho que tem um cara lá em cima, eu acredito muito em Deus. Muito, muito, muito. Então eu acho que tem os porquês. E esses porquês, eles chegam para nós em algum momento que a gente talvez questione. Eu briguei muito com ele, inclusive, né? Mas eu acho que tem realmente um motivo para tal. E a história da minha filha aí é digna de um livro, provavelmente. Que legal. Foi. A gente acompanha, né, nos bastidores o que tu posta, às vezes, dela, e vamos dizer assim, é inspirador pra gente ver a tua força, a força dela também. A gente conheceu ela na feira de Garibaldi, né? Lembra que ela veio lá ver o drone? É verdade, ela falou de drone. Ela veio lá ver o drone. A gente conheceu ela lá. Essa A Helena. A Helena. Um nome marcante pra ti também, né? Ah, tu deixou de acreditar em Deus, em algum homem? Eu briguei muito com ele. Mas eu acho que eu nunca deixei de acreditar. Porque mesmo brigando com ele, eu tava brigando com alguém que eu acreditava que existia. Né? Sim. Mais ou menos nesse sentido. Porque deixar minha fé, nunca deixei. Eu sou católica, eu sou praticante, eu sou ministra da palavra na minha comunidade, inclusive, sabe? Então, eu sempre tive esse quê mais próximo dele. Quando eu descobri a má formação da Helena, eu ainda estava grávida dela. E aí, quando eu descobri a má formação dela, eu saí do hospital, muda, e saí caminhando. Assim, eu não sei como é que eu fiz chegar na igreja de Santo Antônio lá em Bento, não sei. Tá, mas deixa eu te cortar, mas daí tu tava na igreja já. Tu já era ministra. Não, eu sempre fui praticante na igreja porque meus pais são da comunidade desde toda a vida. Então eu sempre participei. Eu lá na minha infância, eu fui da infância missionária, fui do grupo de jovens, fui da equipe de liturgia, fui, sabe? Tu cantou no coral também? No coral não. Minha sobrinha cantou no coral. Não cheguei a cantar no coral porque minha voz é muito ruim. Mas sempre fui participante. Só que daí, depois que a Helena vem pra mim, aí... É porque daí ser ministro não é uma coisa assim que eu decido ser. Aí tu é convidado para ser. E quando eu fui convidada para ser, nossa, que orgulho por alguém ter pensado em mim. Porque tu tá lá falando para as pessoas te escutarem, e se tu falas coisas meio superficiais, se tu nem tu acredita no que tu tá dizendo, imagina a outra pessoa que tá te ouvindo. Então não, quem vai na celebração que eu tô lá, as pessoas falam, mas não é pela questão da aceitação e da validação do que eu estou dizendo. Mas quando alguém me diz que aquilo que escutou é porque precisava ouvir naquele momento, e que eu falando com a fé que eu tenho, mudou o dia daquela pessoa, não mudou a vida, não mudou a semana, mas que mudou aquele dia, me faz muito feliz. Porque daqui a pouco, eu disse, todo mundo tem algum problema. E daqui a pouquinho, aquele momento ali fez a pessoa... Não. E eu vou na celebração e a Helena tá sempre comigo também. Aí ela fica ali, no corredor, pra frente e pra trás. Fica por aí junto. Então tu descobriu a má formação dela e tu foi pra igreja. Então, aí... aí eu saí... Não, bem tranquilo. Eu saí do hospital e eu não sei como é que eu cheguei na igreja de Santo Antônio. Eu só fui, caminhando, e cheguei lá. Eu tava grávida não foi no segundo trimestre ali que eu descobri. E aí, cheguei lá e me sentei na escada. E, sabe, aí meio que me abriu, assim, o visual de onde eu tava e do que eu tava fazendo ali. E eu não pode que o médico me dê uma notícia dessas e acabe por aí. Porque não é assim. Eu acho que a vida não é assim. Mas a primeira coisa que o médico me disse quando ele me falou da má formação dela, que é a espinha bífida, ele falou, tu não vai procurar na internet, porque o que tu for procurar na internet vai te apavorar. Porque tudo aquilo que tu vai ver lá é só notícias ruins a respeito.
Cheguei aí lá na minha mãe mora em cima da empresa, né? Cheguei lá na casa da minha mãe, primeira coisa que eu fui fazer, vai lá na firma, liga o computador. A gente ainda não tinha essas modernidades de celular. Sim, tinha, mas na época o celular era uma porcaria. Não tinha essas modernidades de entrar ali no Google e pesquisar. Vai lá, liga o computador e vai à procura. Gente do céu. Se vocês procurarem hoje no Google, vem notícia de tudo que é coisa de ruim. Só ruim, só coisa ruim, só... Aí o Senhor do céu. Tá, saí dali da minha mãe e fui pra casa. Morava aqui no interior em São Pedro, né? Fui pra minha casa. Cheguei em casa, não consegui dormir. Mas eu ajoelhei do lado da cama e eu digo, isso seja o que Deus quiser. Eu tô conversando contigo, eu não rezei nenhum Pai Nosso. Eu só conversei com Deus. Eu digo que tu vai fazer o melhor possível. Minha vida, a vida da Helena tá nas tuas mãos. Foi isso. No dia seguinte, fui lá no hospital de novo, que aí o médico me pediu pra voltar, né? E aí ele me explicou que existia uma luz no fim do túnel, era um pouco arriscado, mas existia. Mas era a decisão minha. Eu estava na 23ª semana de gravidez já. E existia uma cirurgia que se fazia na criança até a 24ª semana. Então eu tinha uma semana ali de janela. Essa cirurgia não era feita no Rio Grande do Sul, porque não tinha equipe multidisciplinar que poderia fazer. A equipe mais próxima era de Curitiba e tinha mais uma em São Paulo. Aí eu podia optar. Mas o médico me disse, eu consigo para ti uma consulta se tu quiser amanhã, porque isso era na quinta, na sexta-feira em Blumenau. Se tu for até lá, eu te consigo consulta. Aí o Senhor, claro que eu vou. Tô saindo daqui agora, se precisar. Aí saímos de Bento, viajamos a noite inteira, chegamos em Blumenau. Chegamos lá, fomos na consulta com o tal do médico. Aí lá o médico mede daqui, mede de lá, Ele disse, não, vocês estariam aptas para fazer cirurgia realmente. Tu tem um útero bom, tu tá bem de saúde, dá para fazer. Aí eu, tá, então como que é? Aí ele nos explicou que eu teria que no máximo fazer essa cirurgia até sábado seguinte, baixava o hospital, corta tudo, corta as camadas da pele todas, faz uma cesárea, bem dizer, tira o saco gestacional para fora, corta, tira o bebê para fora, opera o neném, porque daí essa é uma formação, é uma abertura na coluna, né? Aí ele vai lá, fecha a coluna de novo, fecha tudo, costura, bota de volta dentro do saco gestacional, preenche daí com soro, porque aí perde o líquido, né? Preenche com soro, bota de volta na barriga da mãe, fecha tudo de novo, vai, mãe e criança pra UTI, e lá também de novo, seja o que Deus quiser. E aí esse soro tem que virar líquido amniótico de novo, aí a criança tem que estar com os batimentos estáveis, eu tenho que voltar aos meus batimentos normais, por isso tiveram que baixar a minha pressão para mim não entrar em trabalho de parto. Então, tudo tinha que voltar à normalidade ali para poder ir pro quarto. E a gente vai pro quarto, eu e ela, depois de um tempo. E tá, seguimos lá. Fiquei 15 dias lá em Blumenau, porque daí não podia viajar. Voltei para Bento. E aí cheguei em Bento de volta, daí cheguei no sábado. No sábado tinha o casamento de uma amiga minha, no domingo eu fui pra colônia com os meus pais. Na segunda eu já estava trabalhando. Porque eu precisava usar minha cabeça para alguma coisa. E claro, estava trabalhando, mas ali no escritório, estava por ali, né? Porque eu precisava ocupar minha cabeça com alguma coisa. Mas eu me peguei 150 vezes chorando do porquê. Mas ainda assim eu tinha fé que ia dar certo. Quando a Helena nasceu, daí ela nasceu. Quando eu tô ali no parto, a enfermeira que estava auxiliando começou a chorar. E eu, Senhor do céu, o que tem minha filha? Porque eu já tinha perdido um filho antes, né? Aí, o que tem a minha filha? E a enfermeira chorando. Ela disse, não, nunca fiz um parto de uma criança com uma cicatriz já. Aí eu, tá. Aí a Helena estava bem. Aí depois a Helena internou, fez cirurgias da cabeça, daí ela tinha hidrocefalia, teve que tirar e colocar 4 vezes uma derivação que você coloca. Hoje ela tem a derivação colocada e nunca deu problema, já tem 5 anos. Então poderia ter dado problema nesse processo, nunca deu. Então não sei, gente. Quando a gente falou, se tu acredita em Deus, eu acho que toda a vida me fez acreditar que Ele existe, sabe? Toda a vida. E quando eu estava indo para Blumenau fazer a cirurgia da Helena, eu vi 21 vezes a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Então, para quem acredita ou não acredita, respeito a religião de qualquer pessoa, tá tudo certo. Mas eu vi 21 vezes a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Cheguei em Bento de volta, ganhei um globinho da Nossa Senhora Aparecida das minhas sobrinhas. Cara, no outro dia, uma comadre minha veio lá em casa, ela me deu uma medalhinha, eu carrego até hoje, da Nossa Senhora Aparecida. Então, gente, sabe aquela coisa
Não sei se tem alguma coisa a ver ou não, mas me fez questionar cada vez mais. Depois desse processo todo, enfim, aí veio o meu divórcio também me aconteceu um monte de problemas aí nesse processo. Mas assim, ó, ela sempre esteve presente. E Deus sempre esteve presente também. Então, um tanto disso. Que história, hein? Eu tenho umas 65 vezes aqui, mais ou menos, só de te ouvir falar, né? Mas eu estendi, desculpa, né? Estendi a paz. É que tu me pediu que tinha orgulho, tá? É. E quando me pedem orgulho, a primeira coisa que me vem em mente, claro, que eu carrego no meu peito todos os dias o nome da minha empresa, o nome da minha família. Que, nossa, meus pais são referência, meus irmãos, cara, pelo amor de Deus. Minha irmã adotou 4 crianças, pra vocês terem ideia. Ela não podia ter filho, adotou 4. Então, cara, que orgulho daquela mulher. A minha irmã, minha outra irmã também é ministra junto comigo. O meu irmão é bombeiro voluntário também. Então, sabe, não é essas coisas que você faz, mas é saber que existem pessoas de bom coração no mundo. E quando eu digo que isso tá dentro da minha casa, é melhor ainda, sabe? E aí, não é só o meu nome, mas o meu orgulho maior hoje é minha filha, gente. Tá louco, minha menina não tem. Que legal, hein? É isso aí. Sensacional. Sem palavras. Né? Só te agradecer por estar compartilhando essa história também com a gente, né? A gente conhece um pouquinho do que tu fala nas redes sociais, às vezes, né? Mas acho que, cara, vai ter muitos corações tocados, assim como o nosso, né, Ederson? Com certeza, né? E isso só faz a gente te admirar mais ainda, né? Porque, cara, que nem eu falei, a energia que tu tem, a força, digo, não é de carregar ramo, é força que tu tem mesmo, que tu vê que é um negócio que muda, né? E aí agora, tipo, completou, né? Imagina. Não, eu, como eu falei, né, quando eu falo essas coisas para as pessoas, é realmente para tentar incentivá-las a fazer o seu melhor sempre. É aquela coisa, por que não tentar? Quantas pessoas têm uma história parecida, ou às vezes, como eu falei, às vezes até pior, mas deram a volta. E como eu falei, apesar dos perrengues, senhor, eu estou trabalhando, aí vem um cliente lá, cadê a Deia? Não, a Deia está na fisioterapia com a Helena. Porque a Helena faz fisioterapia, faz acompanhamentos, né? A Deia está na fisioterapia, mas espera aí que a Deia volta. Aí a Deia volta. Aí a Deia fica ali, a Helena fica ali junto, aí ela fica com a minha mãe, aí a gente almoça todo mundo junto, aí leva ela para a escola, daí volta. Sabe aquela coisa? A minha vida virou tão dinâmica que antes eu era meio engessada, porque chegava na empresa, eu trabalhava. Isso sempre foi bom para mim, porque eu sempre amei trabalhar. Mas muda um pouco minha rotina. E me permitiu continuar trabalhando igual, sabe? Então é muito bom, muito gratificante. Que legal. Isso. Só o Ederson, coitado, tá sem palavras. Não, eu ia dizer que a forma com que tu fala, tu não usa isso pra, vamos dizer assim, a coitada, não sei o quê. Tu fala com uma energia que é para acelerar as pessoas para ir atrás. Né? Tinha o negócio, com certeza a palavra vitimismo não existe nesse morno. Não. Já existiu há muito tempo, assim, nossa, por quê? Sabe? Mas é que não tem como a gente ser, vamos dizer assim, forte o tempo inteiro. Não tem como. Tem dias que não dá, a gente dá aquela baixada, né? E, meu Deus, passar por tudo isso e às vezes tu não se questionar seria quase impossível, né? Mas é isso aí, é tocar a vida e seguir em frente. E, cara, que história bonita, hein? Mas eu te falo, cara, que assim, ó, depois que eu realmente me desapeguei desse tipo de pensamento de porquê, porque... Cara, não existe um porquê. Existe a tua realidade ali. Então abraça a causa e vai, faz o teu melhor, como eu digo, né? E eu percebo que daí, eu tentando dar o meu melhor, a Helena me prova que ela é capaz de muito mais do que eu tô pensando. Eu tô planejando ali. Ela já tá há anos-luz na minha frente. Então, se tem alguma força que provém de mim, e te agradeço pelas palavras, porque é isso do cara transparecer pros outros, porque é realmente aquilo que eu sinto. Que essa força, assim, ó, atravessa montanhas, porque essa força, ela me dá todos os dias, e eu percebo que ela tem muito mais do que eu. Então, isso é muito bom. Show de bola. Isso aí. Só agradecer, né, Ederson? Muito obrigado, André, pelo exemplo, por nos ensinar a fazer um pareirado de uva. Exatamente. Por nos ensinar muito sobre a vida, né? Sobre Deus, sobre várias coisas, né? Então foi bem enriquecedor hoje a conversa, com certeza. Ministra, pela mãe, pela empreendedora, por tudo isso. Obrigado, gente, vocês, na verdade, pelo convite. E quando a Carla me mandou mensagem de será? O que eu vou falar? Aí tu me mandou as perguntas, eu digo, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou responder? Não, vamos no bate-papo que vai ser tudo certo. Acabei me estendendo novamente, peço desculpas por isso, mas
Se serviu de alguma coisa, pra mim foi muito bom estar aqui conversando com vocês. Adorei mesmo. Pela admiração que eu tenho por vocês, inclusive. Eu já falei 1000 vezes. Quando a gente se vê nas feiras, não é por nada. É realmente, eu vou lá abraçar vocês, porque realmente eu tenho um carinho enorme por vocês. Vocês são referência e exemplo, né? Que bom. Carla, muito obrigado também por mais um episódio. Gostaria de agradecer imensamente mais uma vez, Carla, Andréia, e desejar a todos os nossos produtores. Eu fiquei sem pular no semestre termina. Até lá, desejo a todos um plantio próspero e colheitas abundantes. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima.